Pronto, olá a todas. Ou então, por enquanto estamos somente em professoras aqui. Olá a todos, todos, e depois que acompanharão a gravação desse nosso primeiro encontro do curso. Vou começar com a minha audiodescrição, que é um hábito, né, de quem trabalha na educação inclusiva, buscando assim, né, abarcar, né, diferentes possibilidades de compreensão, né? Então, eu sou Luciana, sou uma mulher branca, de cabelo castanho, cacheado, estou na minha casa, hoje eu estou vestindo uma blusa azul, com um colete preto, aqui em Joinville está bastante frio, falo de Joinville da minha casa, atrás tem uma estante com livros, bom, o meu cabelo hoje está solto e eu uso um batom rosa, mais ou menos rosa, assim, entre o rosa e o vermelho. Pronto. Então, quero dar as boas-vindas mais uma vez para vocês aqui ao nosso curso. É uma alegria muito grande a gente poder estar compartilhando esse espaço. Sempre destaco que não só aqui a gente não tem a pretensão aqui de ser quem detém o conhecimento, mas assim como vocês, a gente está no espaço de aprendizagem. Eu aprendo muito com vocês sempre. E é um espaço de compartilhamento, né? O que enriquece esse nosso encontro, o nosso curso, são essas possibilidades de compartilhamento que a gente constrói, né? Nos fóruns, nos debates, nas atividades. Então, o curso ele tem bastante momentos assim, né? De encontro. Ele tem uma metodologia diferenciada porque vai propor então esses encontros semanais online em torno de 1 hora, então ele vai possibilitar mesmo esses nossos encontros, esses nossos diálogos, dúvidas, e acredito que nem todas eu vou saber responder, né? Porque o campo da educação especial, né, é um campo, na perspectiva da educação inclusiva, é um campo em construção, e algumas coisas, né, ainda estou construindo, e quando eu não souber responder, eu vou atrás da nossa coordenadora, a professora Cleia. Enfim, nós vamos indo. Pronto. Eu coloquei esse slide aqui, nesse primeiro encontro, buscando representar, né, que hoje a gente vai iniciar uma caminhada, e esse nosso caminho, ele é tortuoso, ele é sinuoso, ele tem pedras, ele tem buracos, ele tem desafios, né? Então, a caminhada da formação continuada, ela passa por esses momentos, esses desafios, não é uma linha reta, mas é uma linha sinuosa, né? É uma caminhada sinuosa com muitos desafios, né? Grande parte de vocês é mãe, é pai, trabalha 40 horas em escola, então a gente conciliar tudo isso que a gente tem com um curso de formação é algo bastante dificultoso. Então, eu vou entender quando vocês não conseguirem entregar uma atividade no tempo, né, naquele tempo determinado, porque a gente passa por isso, né? Mas o importante é que esse caminho é um caminho que a gente vai viver juntos, viver juntas, e eu espero que seja de mãos dadas e que a gente chegue até o final dele, né? E que a gente perceba que a cada metro, a cada quilômetro que a gente passe nesse caminho, a gente vai aprendendo coisas, e que esses conhecimentos, eles nos constituam, eles nos mobilizem e nos façam pensar de outros modos, outras possibilidades dessas nossas turmas nas quais a gente trabalha, os alunos e alunas da educação especial. A gente pensando as possibilidades, potencialidades, que de uma forma ou outra ele nos mobilize, né? Ele nos provoque pensamentos, né? E que a gente saia um pouquinho diferente, né? De quando a gente entrou aqui. Pronto, esse é o nosso primeiro encontro. Eu coloquei aqui uma pauta, mas eu quero deixar bem livre para vocês
levantarem a mão, ativarem o áudio, podem perguntar a qualquer momento, tá? Esse é um encontro mesmo, para a gente poder, então, se conhecer, conversar, tá bom? Então, eu queria passar aqui, primeiramente, mais ou menos a navegação no AVA, como é que vocês vão se locomovendo, porque acredito que para muitas de vocês, esse AVA ainda é um sistema, um ambiente virtual de aprendizagem novo, diferente, assim como foi para mim também. Então, só mais ou menos como é que a gente se locomove, a gente se situa e por onde a gente vai, né, nos ícones. Uma visão geral do curso, eu acho que é importante a gente trabalhar um pouquinho, né, qual que é a proposta desse curso, né, esmiuçar um pouquinho, conhecer os objetivos, a metodologia, que atividades a gente vai ao longo desenvolver, né, de uma forma bem breve. A organização dos módulos, para vocês já terem uma noção ainda que breve, né, mas de cada um dos módulos que nós vamos trabalhar. E aí esse encaminhamento para a primeira semana, que algumas de vocês acredito que já encaminharam, né, leituras e tudo mais, mas, enfim, nesses momentos vocês podem me perguntar a qualquer momento. Bom, aqui nós estamos em quantas? Em 11 cursistas. Então, eu acredito que vai ser nós, e aí os demais assistem posteriormente. Já estou vendo aqui que a Ana Cleusa está aqui, a Elisiane, a Franciele, Jassana, Janete, Josi, né? Marta, Noeli, Regina e Renata. Ok. Muito feliz aqui com a presença de vocês. Bom, então, assim, todas que estão aqui já acessaram o AVA? Já se localizaram? Tá tudo certinho? Como é que está o acesso ao AVA? Podem levantar a mão, quem quiser falar. Noeli? Sim, já acessei, já olhei como que é a página ali do AVA, né? Tudo certinho. Perfeito. Ele é bastante autodidata, assim, né? O ambiente, ele permite que a gente vá se encontrando nele, né? Não tem muitos ícones, né, que fazem a gente se perder na página, né? Então, assim que a gente entra no curso, coloca o nosso login e senha, então abre essa janela. Para mim, aparece dessa forma, com esses cursos aqui embaixo, mas né, eu coloquei aqui uma setinha apontando, né? Onde a gente tem que clicar ali em meus cursos, né? Clicando ali, então, já vai para aquela página que a gente encontra o nosso curso propriamente dito, né? E aí a gente clica aqui em conteúdo, ou clica aqui em cima desse retângulo, que daí a gente já consegue acessar ao curso, né? Pronto. Até aqui tudo ok? Meninas, vocês já estão conseguiram se achar tudo certinho, né? Deixa eu ver aqui no bate-papo. Vocês podem colocar ali. Perfeito. Sim. Joia. Perfeito. Ok. A Jassana aqui, agora que eu vi no bate-papo. Jassana, se você quiser deixar a câmera aberta, pode abrir. Quem quiser, quem se sentir à vontade, pode abrir, que nem com a Josi, a gente vai conversando, né? A gente fica mais íntimas assim, tá bom? Então, nesse primeiro slide, quando a gente abre, né, no primeiro módulo introdutório, a gente consegue já perceber que tem esses ícones, né? A versão em PDF. Essa versão em PDF aqui, eu sugiro a vocês que baixem, ela não precisa imprimir, mas vocês podem baixar, porque aí o conteúdo desse módulo, ele vai estar num formato de e-book. E aí vocês podem guardar esse material para vocês futuramente, né? Tá tudo bem certinho, então é interessante, né? Para quem tem
deficiência auditiva, então tem a versão sem audiodescrição em Libras, tem aqui está tampando aqui para mim uma barrinha que eu tenho de ferramentas, mas ali tem as mãozinhas em Libras, né, que vocês podem clicar. Por exemplo, aqui no nosso curso eu ainda não sei se a gente tem uma pessoa cega ou uma pessoa surda, então eu ainda não descobri isso para poder, então, de fato, orientar melhor, né? E aí, pronto. A gente chegando aqui, esse ícone, para a gente ver o sumário, né? Deixa eu circular aqui. Quando a gente clica aqui, vai aparecer o sumário do módulo mesmo. Então, a gente vai direto ali, onde estão os objetivos, o que tem em cada item que compõe aquele tópico ou módulo, né? Para daí vocês irem diretamente. Mas tem aqui, nesse outro, para vocês, por exemplo, assim, eu já li, já fiz a leitura, já vi os vídeos, né? Então, eu quero ir para o próximo módulo, tem... deixa eu ver se eu consigo tirar esse daqui, porque essa minha... pronto, agora sim. Tem ali o sumário do módulo, mas também tem essa possibilidade de vocês irem avançando aqui, né? Onde diz página 1, página 2, página 3, que são os momentos de cada um do módulo, né? Então, eu estou passando bem rapidinho, que é mesmo só para vocês irem se familiarizando um pouquinho mais ainda com o ambiente, né? Pronto. Então, vocês vão avançando, podem ir, né? Página 1, página 2. Cheguei na última página, não tem mais. Então, o que a gente faz? A gente vai lá nesse recurso aqui, que é o sumário. Aqui, eu não pus setinha, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não coloquei a setinha ali para o sumário. Então, quando eu quero, então, mudar de um módulo para o outro, né? Dei conta e tal. Ou, se vocês já quiserem ir conhecendo o módulo 2, o módulo 3, já está tudo lá, apenas as atividades que ainda não. Quiserem conhecer, né, amplamente, né? Enfim, ali está todo já o curso estruturado, então vocês vão indo ali no sumário, no canto, na barra lateral direita, né? Pronto. E aí, aqui, a gente avançando para o módulo 1, né? A gente espera, então, que nessa primeira semana vocês façam a leitura daquele módulo introdutório ali, que vai ter ali os objetivos do curso, a ementa, vai explicar de forma sucinta, né, o que é o curso, e aí já comece os estudos do módulo 1. Aqui no módulo 1, eu deixei sinalizado aqui nessa telinha onde está o fórum, né? Aqui na barra lateral, que está na vertical, né? A barra direita, tem os ícones para onde a gente vai, para cada atividade ou proposta, né? Então, ali em cima tem o início do curso, que vai lá para a parte inicial, lá para o módulo introdutório, né? Aí tem o sumário, aí a agenda. Agenda eu ainda não comecei a utilizar, mas, por exemplo, vou depois poder organizar onde a gente vai realizar, em quais datas, né? A gente vai realizar os nossos encontros semanais, né? Eu estou estudando a possibilidade de fazer um dia na sexta, um dia na segunda, e alternando para que daí, quem não consegue participar num dia, daí pode participar no outro, né? E aí, quem não consegue assistir, daí depois assiste a gravação. Mas que a gente consiga daí atender, né, essas diferentes datas que vocês podem. Então, Fale Conosco, essa ferramenta aqui do Fale Conosco é para vocês escreverem mensagem para a professora Cleia, que é a coordenadora do curso, né? Informações, eu não sei se isso tudo aparece para vocês, eu acho que informações, dados e gestão, isso não aparece. O mural,
que é onde eu coloco sempre as informações, a programação, informações gerais do curso. O fórum, que é a ferramenta de debate que a gente tem nesse tópico. Agora a gente tem aberto o fórum de introdução, né? Algumas de vocês, de apresentação, desculpa, algumas de vocês já participaram lá. As tarefas nesse ícone vão estar disponíveis algumas das atividades que a gente vai desenvolver ao longo do curso, né? Vocês vão clicar lá e aí vai aparecer. Tem a ferramenta, tem ainda pesquisa e tem o bate-papo, né? Aqui para baixo ainda, bate-papo eu já estou utilizando com vocês. Não sei se vocês conseguiram todas acessar o bate-papo. Conseguiram entrar, localizaram? Estão recebendo no e-mail de vocês as mensagens do bate-papo? Perfeito, ótimo. Então, pronto. E daí ali, chegamos no fórum de apresentação, clica, né? Aqui em cima mesmo, e daí responde. Quando eu fiz, ainda tinha 4, quando eu fiz o print da tela, só tinha 4 respostas. Hoje a gente já tem 11 participações, né? Vamos lá, temos 50, então tem bastante gente para a gente chegar nesse número. Mas pronto, então, se localizaram, né? O curso ele é estruturado dessa forma, então, assim, a gente aos pouquinhos vai conseguindo se achar, se locomover, né? Mas se vocês tiverem qualquer dificuldade, qualquer problema, já passei o meu contato de WhatsApp, o meu e-mail, vocês podem sempre me escrever que eu respondo assim que possível. Pronto, e dali responder o tópico, só clicar ali no verdinho, né? Eventualmente, quem não está conseguindo participar, depois assistindo essa gravação também já consegue compreender como é que se movimenta, né, no AVA. É isso aí, Ana, é só mexer nele e vamos indo, né? A gente consegue aos pouquinhos se compreendendo. Bom, então, esse curso é um programa nacional. Ele é muito bacana, né? Ele faz parte dessa política nacional, ele faz parte, né, do Programa Nacional de Afirmação e Fortalecimento da Política Nacional de Educação Especial. É algo bem importante porque realizado nacionalmente, então, possibilita mesmo o fortalecimento da educação especial no Brasil, né, no país como um todo. São inúmeras turmas que estão realizando esse curso, né, pelo Brasil inteiro, e é um material todo muito bem preparado, com muito cuidado, né, pela equipe da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e outras universidades. Então, acredito que ele vai, assim, de fato, provocar mudanças mesmo no entendimento da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva no Brasil, né? E a gente está fazendo parte desse movimento, e isso é muito legal, né? Eu acho que é um movimento mesmo que busca, de fato, a inclusão das nossas crianças e adolescentes, né? É um curso que tem 120 horas, então é bastante coisa mesmo, né? Por isso que a gente não pode desistir, tem que, apesar de muito estudo que a gente, né, tem que seguir firme. Bom, então o módulo introdutório, ele vai fazer essa apresentação e contextualização, né, do curso, os principais objetivos, né, e a estrutura, e a metodologia utilizada, né? Então, o objetivo geral desse curso é formar professores e professoras, né, para desenvolverem concepções e trabalho pedagógico alinhados com os princípios das políticas de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, ele busca que a gente perceba essas relações entre teoria e prática, ao mesmo tempo que a gente vai estudar a teoria, mas também a gente vai pensar a prática, né? Fortalecendo o nosso próprio trabalho pedagógico, né? Pensando assim as singularidades de cada um dos estudantes, né? Quando a gente pensa
na educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, a gente é convidado a pensar sobre as diferenças e diversidades, e nisso reside essa reflexão sobre a singularidade, sobre como cada estudante é único ali na sala, e constitui, por isso, um desafio, como a gente lida com todas essas diferenças, né? Bom, os objetivos específicos eu não vou ler porque é bastante coisa, mas versa sobre a gente pensar os aspectos tanto políticos quanto legais, o que está na base, né, na política nacional da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, né, são fundamentos para a gente que está pensando a educação especial hoje, né? A gente vai discutir sobre acessibilidade, interculturalidade, interseccionalidade, que também são conceitos que nos fazem pensar de uma forma mais abrangente sobre os nossos alunos e alunas, né? Pensar essa relação entre teoria e prática, né? À medida que a gente tem um avanço tão grande no conhecimento científico sobre essa área, como é que a gente coloca isso na prática, né? Pensar sobre essa pluralidade que constitui a nossa sala de aula, né? E assim, por fim, a gente vai propor, né, práticas, recursos e materiais pedagógicos que aí como é que a gente vai aplicar tudo isso, né? Como é que a gente vai construir propostas práticas com as crianças e adolescentes com os quais a gente trabalha, né? Em vista de uma escola inclusiva. A metodologia do curso é uma metodologia dentro da educação à distância. Vocês estão vendo que ela busca ser diferenciada por conta desses nossos encontros semanais, para a gente se aproximar mesmo, né? E a gente construir esses debates a cada semana e pensar juntos, né? Juntas. Então, a gente também, o curso, né? O curso, ele pensa esses recursos, pensa a inclusão de recursos de acessibilidade, que é bastante difícil, na grande maioria dos cursos, oferecerem tanto recurso em Libras, quanto o recurso de áudio, né, que permite, por exemplo, quando um vídeo está sendo exibido, um áudio que vai explicando o que é esse vídeo, né, enfim, ele busca mesmo ampliar a acessibilidade reconhecendo as diferentes deficiências, né, recursos didáticos de acesso aberto, né, atividades síncronas e assíncronas, bom, o curso ele é dividido em 4 módulos, né? Isso incluindo o trabalho final que vocês vão realizar. E cada módulo ele é organizado num período de 3 semanas. Cada módulo tem 3 tópicos. Então, o módulo 1 tem 3 tópicos. Cada tópico para uma semana. Então, a gente está na semana 1, no tópico 1, do primeiro módulo. Semana que vem a gente vai para o segundo, depois vamos para o terceiro, finalizamos o módulo 1, vamos para o módulo 2. Aí, primeira semana, módulo 1, segunda semana, módulo 2, terceira semana, módulo 3. Reitero o que eu já disse, nem todo mundo vai conseguir entregar as atividades, realizar as atividades naquela semana ali, porque a gente sabe o nosso cotidiano como é apertado muitas vezes. Então, se eu não conseguir dar conta, naquela semana, na outra semana eu sei que eu preciso me dedicar um pouco mais para dar conta das 2 semanas ali que eu fiquei, uma que eu fiquei devendo e a outra que eu estou em dia. Então, assim, é muito importante a gente ter uma agenda um roteiro, uma agenda de estudos, né? E a gente conseguir se organizar. Janete? Boa noite. Boa noite. Luciana, só uma dúvida, que seriam 100 dias a partir, se iniciasse ali final de abril, como iniciou essa semana? Então, são 100 dias a partir de segunda? Na verdade, a partir dessa semana agora, de segunda-feira que passou, mas a gente vai ter uma semana depois. Então, é como se fosse iniciar a semana que vem, assim. Não vai ter problemas, a gente vai ter esse tempo, vai continuar contando como módulo de semana, não vai ser somativo por ter começado mais tarde.
A gente, assim, o que foi nos orientado é que a gente já começasse a semana do módulo 1 nessa semana, só que como tem todo esse processo de ambientação, a gente sempre entende assim, ó, que a primeira semana a gente não consegue dar conta mesmo, né? Muitas pessoas já estão conseguindo realizar, estão dando conta, né? E então, assim, eu vejo que algumas de vocês já vão estar na semana seguinte, outras na semana anterior. Oficialmente, agora a gente está na semana 1 até semana que vem. Então, semana que vem a gente faz o outro encontro, vamos para a semana 2, né? Eu vou tentar ir organizando nesse sentido, a cada semana a gente introduzir a próxima, para que a gente, então, né, consiga nos organizarmos, né? Melhor, mas pronto, são 100 dias ao todo o prazo total do curso. Eventualmente, no final, se alguém precisar ainda de mais alguns dias, eu acredito que eles sempre autorizam, assim, né? Acho que não vai ter problema, faltou entregar uma atividade ou outra. Eu acho que a gente, conversando com a coordenação do curso, procurem não deixar acumular muita coisa, né? Mas se eventualmente acontecer, né? A gente conversa com a coordenação e pede um prazinho a mais. É muito difícil, assim, né? Porque chega o momento de fechamento pelo menos a gente que trabalha na educação, né? A gente chega ao momento de fechamento de trimestre, e aí tem, às vezes, um caso de doença que acomete naquele momento. Então, assim, são muitas coisas que acontecem na nossa vida, né? Então, por isso, eu sempre penso, né, que a gente não consegue dar conta, assim, bem certinho, mas a gente vai se esforçar. Não sei se consegui te responder. Ok. Então, pronto. Então, as atividades, né? A gente vai ter leitura de material, aulas síncronas e assíncronas. Já aconteceram duas aulas que são realizadas para o Brasil inteiro, para as turmas de todo o Brasil, que já começaram antes, né, de nós. Essas duas aulas, uma que era do módulo 1 e a outra que era a aula do tópico da semana 1 do módulo 1 e a outra que era da semana 2 do módulo 1. Essas duas aulas, uma eu vou compartilhar com vocês aqui, e também ela já está lá no AVA, né? E a da semana 2, eu acredito que também já esteja a gravação lá no AVA do curso. Então, assim, a gente vai ter essas nossas videotutorias, né, semanais, tem análise do material didático, que vai ser nesse tópico, no módulo 1, vai ser análise do PPP da escola em que vocês trabalham. Isso a gente vai deixar para a semana que vem, para explicar melhor como é que é essa proposta, tá? Para não, a gente não correr demais aqui nesse nosso encontro. Leitura de documentos legais, visualização e análise de vídeos, sínteses, atividades em fóruns e diferentes avaliações em cada módulo. Então, ele busca, né, através de diferentes atividades, a gente pensar, né, todo esse contexto da educação especial no Brasil. Então, aqui eu destaco, né, se a gente criar uma rotina de estudos, uma vez por semana, 2 vezes por semana, aquele momento que a gente tem, que a gente sabe que a gente consegue dar conta de sentar no computador, né, ou no celular, acessar o material, acessar os vídeos, né? Isso cada uma vai se organizando dentro da sua realidade, né? Pronto. E aqui mais especificamente sobre cada um dos módulos, né? Esse que a gente está agora, né? Que é Direitos Humanos, Diversidade e Educação Inclusiva, né? O que ele vai tratar, né? Ele vai partir dessa perspectiva da educação inclusiva como um direito humano, vai trazer os aspectos históricos e legais da educação especial na perspectiva da educação inclusiva,
Qual que é o público da educação especial, né? O que é inclusão, interculturalidade, interseccionalidade, além de falar sobre as condições de acesso e permanência, né, de estudantes da educação especial. Nesse primeiro bom, o módulo 2, né, ele vai buscar trabalhar mais a questão do desenvolvimento humano. Primeiro, a gente vai falar da educação especial como um direito humano, né, e algumas interseccionalidades, né. O módulo 2, a gente já vai falar sobre desenvolvimento humano, ensino e aprendizagem na perspectiva da educação inclusiva. Então, é um módulo bastante teórico para pensar, né, o desenvolvimento humano, né, da perspectiva da psicologia, né, processos psicológicos superiores, né, a gente vai estudar ou reestudar, né, a teoria de Vygotsky do desenvolvimento, né, e o papel do professor como mediador, né, o curso aqui ele entende, né, que o professor ele é o mediador dos processos, né, de ensino-aprendizagem. O módulo 3 vai tratar mais sobre currículo, né, as tecnologias que hoje nós temos no âmbito da educação especial, que são várias e são possibilidades que a gente vai conhecendo e pode utilizar, né, e as práticas pedagógicas inclusivas, né, de que modo que a tecnologia nos possibilita, né, tornar mais acessível os conteúdos, né. Módulo 4, então, práticas, recursos e materiais pedagógicos inclusivos, em que a gente vai daí trazer mais essa perspectiva prática, né? A elaboração mesmo de práticas pedagógicas inclusivas. Pronto. Falei muito brevemente, muito rapidamente, né, dos 4 módulos, de como é organizado o curso. Deixa eu ver que horas nós temos aqui. Só para pronto. Até aqui, tudo ok? Vocês têm alguma dúvida sobre a organização, conteúdo, ok? Tudo certo? Beleza. Ok. Então, nesse módulo 1, né, a gente tem alguns objetivos, né? Cada um desses objetivos se desdobra em um eixo. Deixa eu colocar aqui. E cada um desses eixos é um tópico, né? É uma semana de trabalho. Então, essa primeira semana que a gente está agora em andamento é uma semana que a gente vai falar sobre educação inclusiva e direitos humanos, né? O que tem a ver hoje é pensar os direitos humanos dentro da educação inclusiva? Como é que os direitos humanos ajudam a estruturar o que hoje a gente entende por educação inclusiva, né? E aí nós temos o texto da professora Márcia Denise Plett. Não sei se vocês já assistiram a aula dela, que tem lá no curso, né, no AVA, e esse texto da professora Márcia, ele vai justamente pensar assim, ó, como é que as políticas públicas foram se organizando, né, e foram fundamentando, fortalecendo o que vai ser sendo entendido, né, lógico, aqui ela destaca no texto dela que a educação especial ela passa por um momento de crise, né, de o que é prática, é teoria, é um campo conceitual, né, mas ela então defende, né, que essa perspectiva baseada nos direitos humanos é que fortalece, que fomenta o que hoje a gente entende por educação especial, né, ou educação inclusiva, né, justamente por essa perspectiva de entender que as pessoas são iguais em direitos, mas cada ser humano é diferente, e que a gente precisa dar educação a todas as pessoas, né? Que a educação é uma prática de cidadania, né? Pela educação a gente alcança a cidadania, né? Entre outras questões que ela coloca.
traz o fórum de apresentação lá, que algumas de vocês já participaram, né? Tem o vídeo Direitos Humanos, que é do professor... deixa eu me lembrar aqui o nome do professor. Esse professor... Eu conheci ele no curso agora, por isso que eu não lembro o nome dele. Peço desculpas. Deixa eu ver onde é que está aqui escrito o nome dele. Ai. Pronto. Deixa eu ver. Esse daqui, acho que eu passei. Enfim, o professor dessa primeira aula, que ele vai falar sobre direitos humanos, né? Cadê? Peço desculpas, agora eu não estou achando onde é que está essa aula, o nome do professor. Mas pronto. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Só porque eu não quero perder o nome dele. Não sei se vocês já assistiram essa aula. Estou avançando aqui para ver se eu consigo achar. Pronto. Não, eu estou confundindo, gente. Ó, nesse módulo, na semana 1, não é a aula do professor Nozu, esqueci o nome dele. Isso, obrigada, Washington Nozu. Obrigada, Ana. Eu não lembrava, desculpem, gente. Esse vídeo aqui sobre direitos humanos tem o vídeo, mas depois abaixo tem um outro vídeo curtinho que complementa, né? E eles vão, esses vídeos, então nessa primeira semana a gente vai pensar sobre o que são os direitos humanos, né? Aparentemente é algo tão assim simples, ou é algo que é tão falado na atualidade, né? Os direitos humanos. Mas o que de fato são esses direitos humanos? Que garantias os direitos humanos estabelecem? A quem servem os direitos humanos? E como é que eles contribuem para manter a sociedade com mais dignidade ou respeito, né? Com que termos que os direitos humanos se utilizam para que a gente garanta, né, uma sociedade mais igualitária, equitativa, né? E sem eles a gente não conseguiria sequer pensar nessas possibilidades, nesses direitos, né? Se não há esse fundamento dos direitos humanos, né? Que norte que nós teríamos para construir a nossa sociedade, né? Então, é um vídeo bem interessante. Eu estava confundindo ali a aula pública com o vídeo de direitos humanos, vejam. A aula pública, que é Direitos Humanos, Diversidade e Educação Inclusiva, que é do Washington Nozu. Essa aula, esses slides, eu vou compartilhar com vocês, porque aí vocês clicando aqui nesses, onde está sublinhado, vai diretamente lá para a aula, mas lógico, tudo isso também está lá no ambiente virtual de aprendizagem, tá? É só mais um outro caminho que aí a gente vai construindo algumas bases, assim, de apoio, né? Para algumas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade em se encontrar, né, no ambiente virtual de aprendizagem, mas para quem já tem bastante facilidade, então pode ir lá direto, né? Pronto. E aí, a leitura do texto da Márcia Denise Plete, o que é de especial na educação especial brasileira? Pronto. Alguém já conseguiu ler o texto da professora Márcia? Que ótimo, perfeito. Muito dedicadas vocês.
É um texto bastante importante para a gente, para pensar esse movimento, né, da educação inclusiva, as políticas públicas, como é que vai se construindo esse conceito, né? E nos chama atenção quando ela diz, né, que quando ela estava lá na faculdade, alguém disse assim, né, não, troca para pedagogia, daqui a pouco isso não vai mais existir, né? E a gente está aqui em 2025 pensando, discutindo, pensando, né, a construção conceitual da educação especial e como ela se reverbera na nossa prática, né? Pronto. Aqui já falei com vocês. E uma coisa que eu queria, assim, conversar com vocês agora, para dar o espaço de fala para vocês, como é que na escola de vocês, ou nas escolas em que vocês atuam, né, na prática pedagógica, como está a educação especial, né? Eu gosto do verbo ser estar, e gosto de usar mais o está, né? Porque diz de movimento e não de algo fixo, né? Se a gente diz como é algo que não se possibilita mudanças. É daquela forma e não se modifica. Mas se a gente pergunta como está, né? Implica movimento. Né? Então, a gente na sala de aula, a gente é esse movimento, né? Um ano a gente encontra algumas estratégias, no ano seguinte a gente já pensa outras, e assim a gente vai se construindo. Então, eu queria escutar de vocês, né? Como está a educação especial na escola, nas salas de vocês, né? Que desafios hoje vocês encontram, né? Que deficiências ou tipos de neurodiferença estão presentes, né? São muitos alunos, poucos, né? Que média de estudantes, né? Tem em cada sala? Qual que é o suporte que a Secretaria de Educação tem dado para vocês? E como é que é essa relação com as famílias de cada estudante? E isso agora, então, diante dessas questões, eu gostaria de passar a palavra para quem quiser compartilhar, falar um pouquinho sobre sua prática. A Josi colocou aqui que na creche que ela trabalha tem uma sala de multimeios, muitos do espectro autista. A gente vem observando, né, um crescimento. A gente vem observando, acredito que vocês também, né, esse crescimento de crianças laudadas, né? Jassana, clica ali no microfone. Isso. Não. Clica de novo ali no microfone, clica e segura um pouquinho para ver se ele vai. Ou naquela. Tem uma setinha assim para cima no microfone. Acho que ali vai abrir algumas opções para ti, para ativar o áudio, para permitir que você fale. Isso acontece, Jassana. Nosso primeiro encontro, daqui a pouco vai. No microfone, embaixo da tua tela, em cima do microfone tem uma setinha assim, ó. Uma setinha para cima. É só um. Se tu clicar ali em cima, ela vai aparecer algumas opções ali de microfone. Aí agora você. Não. Não. Que pena. Jassana, depois a gente faz um. Isso, escreva. Depois a gente faz um teste, e aí uma hora vai dar certo. Vai escrevendo ali. E a Noeli, a Janete, a Josi escrevendo. Enquanto ela vai escrevendo, então eu vou
contando um pouco da minha realidade, pode ser, Jossana? Isso! Jossana, só para compartilhar, quando eu entrei, o link pedia se eu autorizava as mídias de vídeo e som. Às vezes foi nesse entrar. Já lá no início, às vezes já pede autorização ou não, né? Mas, enfim. Atualmente, eu trabalho no AE de uma escola estadual, né? No AE, a gente atende alunos com TDAH, TEA e autistas. Eu tenho autistas no AE nível 1, mas na escola a gente tem nível 2 também, só que daí esses no contraturno frequentam a APAE, né? Não frequentam o AE. Então, assim, eu estou nessa caminhada, assim, da educação especial em partes, né? Que eu era professora regente de séries iniciais e sempre tive alunos da inclusão na minha sala. Mas eu era professora regente, tive sempre segundos professores, né? Esse meio de planejar junto. Mas vamos supor, hoje eu estou numa política do outro lado, né? Eu que luto por esses direitos, né? Ali quando você fala na sua fala, eu gostei muito desse texto, porque é isso que a gente vem fazendo nos projetos do AE, sabe? Eu não estou indo lá trabalhar o tema TDAH, o tema autista, eu estou indo trabalhar os direitos dos nossos alunos que têm um ritmo de aprendizagem diferente. Então, eu me encontrei bastante na fala do texto, assim, gostei bastante, que reforça o que a gente vem fazendo na prática. Mas, assim, os desafios são enormes, enormes, assim. Para nós que orientamos também, segundo os professores, está vindo pessoas assim com poucas experiências. Então, assim, foi isso que me fez mais ir atrás e procurar mais curso, mais coisas na área, para poder estar compartilhando, sabe? Para, né, entender mais de leis, onde procurar, onde ir atrás, que eu vejo assim que é muito falado, a gente sabe que tem direito, a gente só que sabe, o garantir mesmo é outra história. Por exemplo, no estado de Santa Catarina, né? Não sei se todas são no estado, TEA, os DI, eles têm direito a segundo professor, mas os TDAH não. Então, assim, quem é que... Na minha escola tem uma demanda muito grande de TDAH. E, assim, níveis bem altos também, assim, que precisam de uma atenção especial, e a gente encontra dificuldade de quem olha por eles, né? Os regentes já vão criando, né? Que palavra que eu utilizo, porque às vezes é aquele aluno que chega tarde, não para sentado, né? Pede uma nova, a gente orienta para eles pedirem uma nova explicação, daí não ganha uma nova explicação, porque o professor disse que estava andando na sala. Essas metodologias que a gente vê que os professores regentes têm que ter uma dinâmica melhor em sala de aula para estar atendendo essa diversidade também, sabe? Essa é a grande luta que a gente vem aqui, é de criar metodologias que atendam esses ritmos de aprendizagem diferentes. Não sei se respondi todas as perguntas. Aí a relação com a família, assim a gente tem uma boa relação. Assim, chama, as famílias são presentes, vêm, a gente faz ações de orientações, né? Na medida do possível, elas vão... Tem família com mais conhecimento, outras vão e voltam, mas, enfim, a gente tenta estabelecer um diálogo bem significativo com a família. O maior desafio eu ainda vejo que é dentro da própria escola. Como cada professor ou professora olha para aquele estudante, aquela estudante da educação especial, né? Que olhar que se tem, né? É um olhar que enxerga possibilidades, potencialidades, que enxerga que aprende no seu ritmo, da sua forma, mas que aprende, ou se é mais alguém que eu tenho que cumprir protocolo, né? Que eu tenho que dar presença e que não é meu aluno, porque tem a segunda professora, né? Eu não gosto desse termo, eu prefiro
eu prefiro professora de educação especial, eu sempre falo isso, porque quando você usa assim, segundo professor, então tu é o primeiro, tu é o segundo, então já te tira do status de professor. E é uma luta para que a gente reconheça que as segundas professoras, as professoras da educação especial, são professoras tal como a professora de disciplina, né? E aí isso acaba muitas vezes refletindo assim. Eu escutei hoje, né, de uma colega minha que foi um aluno na escola estadual onde eu trabalho, né, aqui em Joinville, a segunda professora, né, foi tirar uma dúvida de um aluno, né, e aí a professora regente, a professora que sou eu, sabe? Então, isso é muito complicado, toda a sala ouviu, e vejam, isso é algo assim, a gente precisa evitar ao máximo, né, porque qual que é a autoridade? Justamente essa professora é uma figura muito importante na sala, ela é muito afetiva, ela é muito respeitada, né? Enfim, são os desafios. Elisiane? Oi, boa noite. Eu trabalho como AEE, é o segundo ano que eu trabalho com a AEE, mas eu trabalho na Coordenadoria de Educação aqui de Florianópolis, que é do Estado, né? E quando você fala, né, você estava falando agora, que o professor regente, na fala, ele já diz, é o teu aluno, né? Isso a gente vê diariamente, ainda mais que agora, quem é do Estado aqui sabe que o Estado agora contratou dois professores para cada aluno. Por conta da hora-atividade, né? Ano passado era um segundo professor por sala, agora são 2 professores, um de 9 aulas e outro de 16 aulas, né? Então, ficou bem mais difícil para aquele aluno, né? Porque ele sempre tem um aluno, um professor como referência, né? E agora ele tem 3 professores. Tem o regente, isso eu estou falando dos anos iniciais, né? Porque no Fundamental 2 do ensino médio tem bem mais professores. Então, isso está bem complicado para nós ali na contratação, é muito Ministério Público, é muita denúncia, é família, porque o filho não quer mais ir para a escola quando é o outro professor, porque se identificou mais com um e não quer o outro. Então, se estava difícil ano passado, esse ano está mais difícil ainda. Até a gente já está fazendo uma briga ali junto à secretaria para ano que vem mudar, né, para voltar um professor só, mas por conta da hora-atividade, que agora o segundo professor também ganhou, né, na justiça o direito de hora-atividade, mas que nem se pode fazer igual ao ensino médio, são 30 aulas. 30 aulas? 30 horas, 30 aulas. Daí fica um professor só, né? E quando você fala no crescimento, na demanda que está os alunos com deficiência, nós que trabalhamos ali com processo segundo professor, é assustador. Nós estamos aqui com 2.980 segundos professores. E agora, hoje à tarde, a gente está fazendo relatório ainda, mas nós temos 3.300 alunos com deficiência. E a maioria TEA, a grande maioria TEA. Hoje, esqueci, perdi meu raciocínio aqui, olhei para o computador. Mas, assim, quando o Estado contrata o segundo professor, não é para aquele aluno. É isso que a gente trabalha, é o segundo professor de turma. Eu não sei se foi a Janete e a Jassana que falaram sobre os alunos do TDAH que não têm direito a segundo professor. Eles não têm direito no papel. Se tiver só um aluno na sala com TDAH, realmente não vai ter direito. Mas se aquela turma tiver um TEA ou um DI, ele tem o mesmo direito do aluno TEA, aquele TDAH tem que ser atendido igualmente, né? Então, é isso que eu queria deixar claro quando ela falou que não tem direito se não tiver outro aluno. O que a gente orienta as escolas é para nunca deixar um TDAH numa sala que não tenha esse segundo professor, né? Para ele não ficar tão... para ele ser atendido também, para tentar mudar de turma e colocar ele numa sala que tenha segundo professor, porque é segundo professor da turma. O que acontece é o segundo professor, quando ele pega a vaga, ele vai lá, olha, o Joãozinho e a Maria, aí estão
só esses 2 que eu vou atender. Não é isso que acontece? Só esses 2 que eu vou atender. Mas não é. Ele foi contratado para aquela turma. Então, todos os alunos que têm deficiência e o transtorno, né, como TDAH, tem que ser atendido. Né? E isso também é uma briga muito grande com as escolas e até mesmo com os segundos professores, que eles vão lá para nós reclamar, porque quando eu peguei a vaga só tinha 1, agora tem 4. Agora tem 5. Mas eu quis fazer essa colocação mesmo, porque é algo, quando tem Sim. segundo professor, tem que ser construído esse diálogo. Precisa da intervenção de uma equipe pedagógica para construir esse diálogo e construir esse olhar. A priori, ele não existe. Não existe. Não com os alunos que estão no sistema. Não existe. Exatamente. Daí chega, né? Às vezes tem aquela necessidade, tem aqueles TDAHs que acompanham as atividades da turma. Às vezes precisa só um tempinho maior, uma orientação, né, mais breve, mas uma adaptação, né? Uma adaptação do conteúdo. Necessitam da adaptação. Então, quer ver quando chega nesse momento? Quem que vai adaptar? O regente? Segundo daí é a briga. Aumenta. Né? Quando chega na didática do dia a dia, que precisa de uma mediação maior ainda. Porque quando eles assinam o contrato, tá lá, segundo professor da turma do 6º ano. Ele não é segundo professor do Joãozinho, ele é segundo professor da turma. Né? Isso que a gente sempre fica, né, falando, tem coisa que tem que falar muitas vezes, e a gente fica sempre repetindo isso, apesar que está cada dia mais difícil uma turma sem nenhum aluno, né, da educação especial. E é triste da gente ver isso, porque realmente só um segundo professor não está dando mais conta da quantidade de alunos. Às vezes tem um TEA de suporte, tem sala hoje, tá? Não é várias salas de aulas nossas aqui, que tem 3 TEA, suporte 3. Como que um professor vai dar conta? Não dá. Tipo aquele que dá crise, que tira a roupa, que fica gritando na sala, que não fica em sala de aula, que ele quer correr, aí o professor vai atender aquele, e os outros não dá conta. E essa é a nossa realidade. A gente conversa bastante no sentido que o nosso Estado tem que repensar na política da educação especial, porque como está, vai explodir uma hora, e já está assim, ao ponto de explodir essa bomba, porque tem diretor que liga para nós apavorado, e a gente diz assim, ó, não tem o que fazer. A gente fala, muda de turma, divide, bota um de suporte 3 para lá. Não, mas já tem na outra turma também. Ah, então fala com o pai, chama a família para ver se não quer mudar de escola. É isso que a gente pode fazer? Porque não tem... E tem situações de alunos também que não é para estar no regular, ensino regular. Infelizmente, que é para estar na PAI, por exemplo, porque eles não aprendem, ficam lá em sofrimento. Eles ficam em sofrimento, porque aquilo não é para eles não conseguem ficar em sala de aula, eles, né, os outros alunos não conseguem aprender. Tem aluno que chega em casa com dor de cabeça, porque realmente, quando eles estão em crise, eles gritam, eles batem, eles mordem. Nossas professoras estão chegando em casa mordido o rosto, o braço, apanhando desses alunos, infelizmente, essa é a realidade. E a gente tem hora que não sabe o que faz, a gente fala para o diretor, não sei o que fazer. A gente não tem para onde correr. Hoje eu estava fazendo mais um processo de segundo professor, de aluno. Eu olhei a minha tabela, nós estamos aqui na Grande Florianópolis, né? Aqui nós temos 112 escolas, né? A nossa coordenadoria abrange 112 escolas aqui. Nós estamos no mês de maio. De fevereiro até maio foi aberto, foi feito matrículas de 480 alunos do primeiro aninho com TEA. 480 alunos com TEA no primeiro aninho, que se matricularam esse ano. Então, assim, é assustador.
Desculpa eu estar falando aqui assim, mas é um desabafo, porque realmente está difícil, está bem difícil. Mas vamos lá, né? Vamos para frente, vamos ver o que a gente pode fazer, mas está difícil. Só compartilhando aqui com vocês a situação atual. Tá bom? Elisiane, na tua fala eu reconheço perfeitamente aqui a Coordenadoria Regional de Educação de Joinville, né? É uma situação bastante preocupante mesmo, assim, essa questão das segundas professoras, que daí, quando mudam, aí o aluno, ele não quer no dia que vai a outra professora, porque eles se apegam, né? Isso foi uma questão quando a gente iniciou o ano e veio essa normativa, né? Como eu também trabalho numa escola estadual aqui em Joinville, a nossa preocupação foi justamente essa. É comum voltarem as mesmas professoras para os mesmos estudantes aqui na escola onde eu atuo. E eles são muito apegados, né? E esse ano, assim, tem um aluno nosso que ele simplesmente ele não quer vir mais para a escola, porque mudou a professora, então ele não quer mais vir para a escola, ele não quer ficar em sala de aula, então mudou totalmente, né? O João do ano passado, do ano retrasado, enfim, desde do sexto ano, era um, e agora, o segundo ano, ele, nossa, assim, se transformou, né? É aquela... mas é para a gente pensar assim, como as crianças e adolescentes, né, da educação especial, é um outro olhar que a gente precisa ter, né? Eles se apegam tanto, e aí, como é que a gente vai conduzir isso, né? Pensar mesmo assim, a diferença na diferença. Tem um texto que eu vou deixar para vocês lerem, vou sugerir, vou mandar, não sei se eu consigo mandar lá no mural eu consigo. Ele é um texto que ele vai pensar na perspectiva deleuziana, da diferença, não sei se vocês já leram Deleuze, Foucault, essa linha de pensamento, né, que busca, provoca a gente a desconstruir algumas questões. Ele é um texto, eu acho que talvez seja difícil para quem ainda não tenha não tenha leituras em Deleuze, mas eu acho que ele é legal, ele é interessante para ele, porque ele nos faz pensar a diferença na diferença, porque a gente vê assim, ó, que numa sala de estudantes, sem considerar o público da educação especial, né? As crianças com deficiência. Já é tão diverso. E quando a gente coloca as crianças com alguma deficiência, então fica mais difícil ainda a nossa prática, né? Como é que a gente pode lidar com isso, né? Ele não busca dar muitas respostas, mas ele busca pensar diferente. Ele vai nos convidar a pensar uma ação menor, né? Como é que a gente pode ir desconstruindo essa lógica que está aí? Como é que a gente pode apostar nas microações que a gente tem em sala de aula, enxergar que diferenças que a gente está fazendo, né? E pensar assim, ó, que cada estudante vai ser uma possibilidade diferente, vai ser uma necessidade, uma criação nossa diferente, né? E isso tudo é muito difícil, é muito desafiador. Por isso que a gente precisa ter bastante ferramentas, né? Bastante conhecimento mesmo, para que a gente consiga, nos vários momentos de desafio que a gente enfrenta, como é que a gente pode ali naquele momento superar e lidar, né? Assim, se a gente pensar nas manifestações da sexualidade, né? Que tem... Desculpa, meu filho Fernando. Se a gente pensar nas manifestações da sexualidade de estudantes com TEA, né, quando eles começam o sexto, sétimo, já nos anos iniciais também, e aí muitas professoras ficam apavoradas, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque ele está pegando no órgão sexual dele, né? E isso é muito comum. Enfim, os anos de prática vão nos dando algumas possibilidades, né? Mas isso é só uma das características dentro das várias outras, né, que constituem essas diferenças e que representam grandes desafios para nós, né? Mas alguém que gostaria de falar aqui? Eu acho que no chat a Jassana tinha colocado, a Regina também colocou.
Pronto. Na minha sala tem um aluno autista, mas ele é tranquilo, com muitas dificuldades na alfabetização. Eu fiz atividade do PPP. Que legal! Que legal, você já fez. E percebi que faltavam muitos dados. Que bom! Para poder responder o questionário. Porque só traz a informação qual o papel do professor. Eu fui, sim, questionar a direção sobre esse assunto, não falava de quantos alunos e nem da acessibilidade. Jassana, eu estou trabalhando no PPP da nossa escola, e quando eu comecei a pegar, eu fiquei assim, meu Deus do céu, nem a política de educação especial estava no documento, sabe? Parece que ele foi escrito lá em 1900 e bolinha, 2000, né? Início dos anos 2000 ali, e parou por ali, porque enfim, a gente tem que trabalhar muito nesses documentos e nos apropriarmos, né? A escola é a gente, é nossa, né? Então, de repente, conversar com a direção e trazer elementos do curso para compor o PPP, né? A Regina, eu tenho 40 alunos, sendo 38 autistas, 2 DI. Os professores dos anos iniciais são muito participativos, tem pelo menos 3 alunos crianças em cada sala, alguns casos severos. A Regina, ela trabalha para ter 40 alunos, 38 autistas, em alguma instituição específica, porque 40 alunos em uma mesma sala de aula com 38 autistas, eu acho que seria muito difícil, né? Eu não estou entendendo aqui em que contexto, em que sala, né? Como é que ela trabalha, se é no AE, vamos ver. Tá, do AE, pronto. Pronto, ótimo. Faço atendimento, perfeito, Regina, agora entendi. Os anos finais, alguns professores buscam ajuda, tentam ser participativos, mas infelizmente não acontece com todos ainda. E eu percebo bastante isso também, né? A grande maioria deixa para a segunda professora, para o segundo professor, né? Assim, a gente vai, ao longo dos nossos encontros, falar bastante dessas nossas angústias. Eu acho que esse também é um espaço para a gente pensar, né? Para a gente colocar aquilo que a gente está vivenciando, essas dificuldades, como a gente lida, né? E como é um espaço de compartilhamento, né? Às vezes a Noeli fez uma atividade que ela gostou muito, deu certo, ela traz para compartilhar. A Josi fez desenvolveu ali uma solução para um problema, né? E ela compartilha. A Janete, a Jassana, a Regina, né? A Elisiane. Então, a gente aproveita esses momentos aqui também para compartilhar. Eu fiz uma atividade, eu realizei uma estratégia assim, assado, e foi muito legal. Eu acho que a gente aprende no coletivo, né? Eu vejo que, assim, essa proposta mesmo, né, de encontros é justamente para a gente agregar, né? A Ana, acredito que as falas de todas têm semelhança. Mudo os endereços somente das escolas. Sou ATP e responsável pela educação especial da escola. Trabalho com os professores, famílias, na tentativa de manter os educandos na escola e garantir os seus direitos de terem sua aprendizagem garantida dentro das potencialidades de cada uma. Sou mãe também de uma mocinha de 12 anos com síndrome de Down e DI. Esse ano foi extremamente desafiador em função dos 2 segundos professores. Estamos na batalha, né? E ao mesmo tempo que a gente luta com o direito, né? Tem o direito das segundas professoras da hora atividade, mas a gente olha também para o estudante, como é que a gente lida com isso, né? Será que não tem outras formas de pensar essa hora atividade dos segundos professores, né? Reconhecendo a necessidade das crianças da educação especial, né? Então, muitas vezes o legislador ele não pensa a partir da realidade que a gente vive em sala de aula, né? Eu digo aqui o legislador no sentido assim de quem produz essas normas, né? Os regulamentos, as normativas, né? Muitas vezes é pensado
de que modo eu posso economizar mais e não de como que a gente pode produzir uma educação que reconheça esses estudantes e que favoreça as necessidades de cada um, né? Bom, nós já estamos já 1h15. O nosso teto sempre é em torno de 1 hora, né? A nossa orientação é se encontre em 1 hora, porque aí a gente conversa e aí... pronto, a Rogéria está entrando de novo. Vamos ver se ela consegue ficar. Mas no finalzinho agora, né? Mais alguém gostaria de compartilhar? Todo mundo ok? Deixa eu ver se... Rogéria, vamos ver se agora você consegue acompanhar a gente. Rogéria, eu vi que saiu, entrou. Às vezes a internet não está muito boa. Mas pronto, vou compartilhar com vocês esse texto, Possibilidades de reinventar a inclusão para os aprendizes do século XXI, contribuições da filosofia da diferença de Gilles Deleuze. Noeli? Isso. Eu atuo na APAE, né? Eu trabalho com a educação especial, eu sou apoio pedagógico, né? Eu atendo essa demanda do AE, que a Janete comentou, né? Essa demanda do AE que os alunos estão no ensino regular e vêm para o atendimento da AE nosso, da instituição, né? Que oferece o nosso, além de oferecer o pedagógico, daí o AE da APAE oferece também a parte do clínico, né? Que é necessário para esses que são mais comprometidos, né? Então, realmente, essa angústia de vocês que a gente ouviu agora, eu acho que é o que foi colocado ali no chat, realmente é de todas nós, eu acho, né? Eu penso que realmente está, assim, bem desafiador esse trabalho, né, do processo de inclusão, tanto para vocês que estão aí na escola do ensino regular, quanto para nós também, que atendemos eles na parte de educação especializada, né? Porque realmente essa demanda da educação especial, essa demanda do TEA, está muito gigante, realmente. Eu penso que em todos os municípios, pela fala de vocês, né? Então, assim, a gente aqui em Joinville também tem uma demanda bem grande, né? A gente tem uma fila de aguardo para ser atendido e a gente também não dá conta dessa demanda, né? E as angústias das famílias são gigantes, assim como as nossas como profissionais que, né, buscamos ajudar, auxiliá-los nesse processo de garantir os direitos, no processo de encaminhá-los para, né, ter algum benefício, no sentido de pensá-los como seres humanos, que o curso aqui vai contribuir nesse sentido, eu acho, de a gente olhar não com o olhar dos laudos que a gente vê, mas sim do direito, né, enquanto ser humano que essa criança que esse adolescente né? Eu acho que essas discussões nossas aqui vai favorecer nesse sentido, né, essa troca. Uhum. Obrigada, Noeli. A tua fala vem bem ao encontro da fala da professora Márcia Plett, do texto, né? A gente pensar, né, a potencialidade que a gente tem em cada aluno, né? Em cada estudante. Acho que, de repente, gostaria de encerrar aqui contando a história, né? De uma aluna nossa, Vitória, ela TEA com nível 3, só que ela tem alguns outros comprometimentos, né, no desenvolvimento, né, ela tem alguns problemas nos ossos, e, enfim, algumas outras dificuldades, né, e a Vitória, quando ela chegou no 6º ano, né, conosco, e ela nunca ficava em sala de aula, nunca, desde o 1º ao 5º ano, nunca ficou em sala de aula, né, ia para a escola 1 vez, 2 vezes na semana, e pronto. E quando ela chegou aqui no Olavo Bilac, e eu vou falar muito de uma professora nossa aqui, a Rosana, ela é um exemplo mesmo de segunda professora, porque ela entende, né, esse papel de ser professora de todos e todas estudantes da turma,
E ela modifica muito, assim, a relação dos estudantes que ela atende na nossa escola, desses estudantes, dessas estudantes na sala e na escola como um todo. E a Vitória, ela não entrava em sala de aula e não se comunicava de nenhuma forma. E aos poucos, assim, e ela era fraudante, e assim, em pouco tempo, né, a Rosana, essa professora, ela conseguiu ir conversando e com toda uma delicadeza, com afeto, né, ela conseguiu com que a Vitória, ela deixasse de usar fralda, né, ela estabeleceu formas de comunicação, então, quando a Vitória queria fazer xixi, ela apertava aqui na Rosana, enfim, outras estratégias de comunicação com ela, e ela foi ficando mais na sala e foi fazendo, né, não atividades assim, conforme os outros estudantes, mas a Rosana, ela desenvolvia os conteúdos de acordo com o que ela dava conta, né? A partir do tato mesmo, né? De diferentes, ela produzia muito material. Enfim, a Vitória, ela terminou o ano assim muito diferente do que entrou. Ela aprendeu como os outros estudantes da turma, não aprendeu, mas ela aprendeu muita coisa, né? O comportamento dela se transformou, né? As atitudes, a percepção dela, assim, na escola. Então, ela teve uma mudança muito grande. Então, assim, os desafios são grandes, mas eu acho que aos poucos, se a gente vai em busca, né, e se a gente olha, né, como sujeito de direitos, né, como alguém que tem o direito de aprender, né, e se a gente tem vontade, a gente vai conseguindo, né, vai conseguindo. Talvez a gente não consiga tudo aquilo que a gente sonha, que a gente almeja, mas as coisas se modificam no final do processo, né, e são mudanças positivas, né, mudanças que a gente olha com orgulho e vê onde a gente chegou, né. Pronto, eu sempre avanço bastante na hora, porque já está no adiantado da hora, né? Sexta-feira, sextou, agora espero que vocês tenham, né, uma boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. Prometo que nos próximos encontros eu não vou ficar falando aqui demais, quero dar mais espaço para vocês. E contem comigo, vocês têm os meus contatos, né? Um bom final de semana, um abração grande, tá bom? E até a próxima. Luciana, tem data da próxima? Eu ainda não olhei lá qual que foi já a participação, mas eu acredito que seja na sexta-feira, por enquanto, na sexta-feira que vem, dia 31, né? Ou eu faço durante a semana um dia à tarde, ou eu faço sexta-feira, provavelmente. Ou quem sabe se na sexta-feira, porque agora eu estava lembrando que eu tenho um compromisso na sexta, no sábado. Não sei se sábado para vocês é um dia das 9 às 10, assim, se é um horário ruim, porque daí vocês têm coisas em casa para fazer, ou se é possível. Bom, tá lá no... Olha, tinha pra segunda mim é noite, né? Oi? Segunda noite tinha uma opção, será que não era? Segunda noite, segunda noite às 6 horas, porque a gente tem o nosso encontro das tutoras, né, do curso junto com a coordenação, às 8 horas. Às 6 horas a gente consegue fazer também. Pronto. E eu vou olhar lá certinho, e aí nesse final de semana eu repasso para vocês a data para o próximo encontro. Obrigada por lembrar, eu ainda não havia me organizado já para o próximo, mas eu passo para vocês. Noeli tinha falado também? Para mim, na verdade, na segunda, não sei para as demais, né, mas para mim seria melhor na segunda ou no sábado de manhã do que no período da tarde, que eu não consigo daí no período da tarde. Ótimo. E gratidão, foi muito bom hoje. Obrigada muito pela participação de vocês. Espero que a gente consiga, né, construir mais e mais espaços aqui de reflexão e de fortalecimento também, né?
Um beijão grande para vocês, boa noite, até a próxima.